aí. Você vai entender, olha para cá. Quando Paulo vai relatar a história dele com a igreja de Corinto, pela igreja de Corinto, ele rejeitou salários só para sustentar a igreja. Ei, acorda aqui comigo, vamos lá. Quem aqui tinha coragem de renunciar salários para fazer alguém crescer na fé? Hoje o culto aqui é para a gente se centralizar, não é para a gente se perder não. Ninguém vai ficar perdido aqui hoje. Você vai se encontrar e vai subir o terceiro céu bem ligeirinho aqui hoje. Ele vai dizer 2 Coríntios 11, verso 8. Eu recebia salários, mas rejeitei só para cuidar de vocês. Eita! Vou repetir para tudo a glória comigo, lá vai. Paulo está dizendo, eu deixei uma vida boa só para cuidar de vocês. Paulo, quando vai escrever a carta para Filipos, ele vai dizer, Epafrodito veio suprir o que vocês deixaram faltar. Filipenses 2, 19 em diante, 25 em diante. Quando Paulo vai escrever a carta para Éfeso, Paulo diz assim, por esta causa me ponho de joelho. Efésios 3,14, Paulo estava dizendo, eu travo batalha, mas não deixo vocês. Eu guerreio por dentro e por fora, mas não deixo vocês. A batalha vai aumentar, mas eu estou guerreando por vocês. Por quê? Porque Deus sabe que Deus entregou na mão dele a chamada da obra. Aleluia! Pela igreja que estava pela Ásia, aqui que é o melhor. Pela igreja que estava pela Ásia, Gálatas 4, verso 13. Ele pregou doente, mas não negou o chamado. Por quê? Porque quem tem chamada vence as dores. Quem tem chamada suporta. Quem tem chamada adianta. Por quê? Porque sabe que Deus é com ele. Aleluia! Pela igreja que estava em Colossos, Paulo orou com gratidão. E pela igreja que estava em Roma, Paulo vai dizer, ei, o meu desejo é ver vocês face a face. E quando ele chegou lá, pastor Manuel, ele foi preso. O desejo de Paulo era pregar em Roma. E quando chegou, prenderam ele. Passa mais 2 anos, Paulo é preso novamente. E que na prisão domiciliar, ele começa a falar algumas coisas para a igreja que estava em Roma, para ver se a igreja se encontrava. Aí Paulo vai escrever uma carta poderosa, Romanos 11, 29, ele diz o quê? Que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Paulo estava dizendo, Deus não aceita ninguém entregar o chamado aqui hoje. Deus não aceita ninguém entregar cargo aqui hoje. Deus não aceita ninguém desistir aqui hoje. A igreja que está em Cristo precisa avançar. Cadê você? A igreja que está em Cristo precisa continuar. Cadê você? Aleluia! Agora escute. Paulo está em Corinto. Vamos entrar no texto agora. Paulo está em Corinto. E Paulo, quando chega em Corinto, ele escreve essa carta para a igreja de Tessalônica. E ele vai dizer um recado para a igreja que estava em Tessalônica. Passou ali com ele Silas e Timóteo pelaquela região. E Timóteo ficou certo tempo em Tessalônica. Os crentes de Tessalônica, quando foram para o culto, mas os crentes de Bereia, o fogo pegava e os crentes de Tessalônica estavam dormindo. Tinha gente falando em línguas, os crentes de Tessalônica estavam com a Bíblia onde? Aberta não, debaixo da axila fazendo desodorante. Enquanto os crentes de Bereia, era Paulo pregando e os crentes de Bereia, eu vou ver se isso é verdade.
Eu vou ver se isso é verdade. Quem está pegando? Eu vou ver se isso é verdade. Porque a igreja não pode ser enganada por cachê de pregador. A igreja não pode ser enganada por chavão de pregador. O que vale é a palavra.